Boa noite, graça e paz. Nós estamos estudando durante essas semanas as palavras de Jesus. Semana passada nós falamos sobre o texto que está no capítulo 7, versículo 46 do livro de João, onde os soldados responderam ali aos sacerdotes que os haviam enviado para prender Jesus, e ao serem perguntados, ao serem redarguidos, né, sobre por que não tinham prendido Jesus, a resposta deles para aquele sacerdote foi que ninguém falava como Jesus. E com base nessas falas desses soldados, nós estaremos baseando o estudo, né, que nós começamos hoje, e falando das palavras de Jesus. Por que ninguém fala como Jesus? O que há de tão especial na fala de Jesus? E nós entendemos semana passada que Jesus não fala por falar. Jesus não falava a todo instante, não respondia a todo questionamento, a toda pergunta, mas ele falava como quem tem autoridade. O ensino dele vinha com a autoridade da sua vida. Aquilo que ele mesmo ensinava, ele vivia. O ensino de Jesus não era diferente da sua prática, mas aquilo que Jesus falava, Jesus vivia. O texto de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, que foi a resposta de Jesus a João Batista, quando João Batista, que está ali no deserto, batizando as multidões, de repente Jesus chega, se aproxima para ser batizado por João. João resiste a esse desejo de Jesus, mas depois da resposta de Jesus a João, João então atende ao desejo do coração de Jesus e batiza Jesus. E o que Jesus falou para João? Jesus falou o seguinte: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João permitiu que Jesus fosse batizado. Imaginem, né? João está ali no deserto, vivendo o ministério chamado de Deus para a vida dele. Ele entendia qual era o lugar que Deus tinha colocado ele, o lugar de ser a voz que clama no deserto, como ele respondeu ali àqueles que vieram perguntá-lo quem era ele. E esse texto está no livro de Isaías 40, versículo 3. E João respondeu que ele era a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E João estava ali batizando as multidões, anunciando o arrependimento de pecados. E de repente aparece um grupo de fariseus, um grupo de homens que a gente não entende em Mateus por que João os confronta, mas quando a gente vai para o livro de João, a gente percebe que esses homens vão até João para perguntar quem João é, e ficam perguntando, insistindo com João. Então João começa a falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a falar sobre Jesus, falando do poder de Jesus, falando do chamado de Jesus, falando de quem era esse homem, que ele não era digno de carregar as sandálias. E João está falando de Jesus para aqueles fariseus e para o povo que estava ali ouvindo, falando que ele iria levar o pecado de nós todos, anunciando que viria um maior do que ele, alguém cujo ministério, cuja vida seria mais pujante do que a dele, porque João veio batizar com água, mas aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E João está ali nesse embate com os fariseus, confrontando o pecado dos fariseus, falando para esses homens que eles precisavam apresentar frutos dignos de arrependimento. João os chama de raça de víboras. João os confronta. E João está ali no meio do deserto,
falando desse homem. E quando João fala, né, que ele não era digno de desatar a sandália dos pés de Jesus, a gente lembra daquele escravo que lavava aos pés dos seus senhores. João está dizendo, eu sou mais ralé diante dele, eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, de carregar suas sandálias, outras traduções falam. Ou seja, João está falando, eu não sou digno de ser o escravo mais ralé diante dele. Se vocês acham que eu sou alguma coisa, é porque vocês não conhecem esse homem. Quando João está falando de Jesus, apontando para Jesus, para o seu ministério, para o seu poder, para a sua obra redentora, quem vai chegando? Quem vai chegando é o próprio Cristo. E os versículos do 13 até o 17 desse capítulo 3 estão falando exatamente desse momento, quando Jesus se aproxima, as multidões estão indo se batizar. E quem se aproxima para ser batizado é o próprio Jesus. Mas João fala para ele, não, quem deveria ser batizado por você deveria ser eu, e tu vens a mim. João estava acabando de falar que Jesus era o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso. João está acabando de testemunhar que ele era o Deus Todo-Poderoso, aquele que vai levar o pecado do mundo inteiro. E esse homem se aproxima, querendo se colocar numa posição onde para todos ali aparentaria que ele era um pecador, porque o batismo de João era o batismo para arrependimento de pecados. E João está falando, sou eu que preciso ser perdoado dos meus pecados, sou eu que preciso ser batizado por você. Sou eu que necessito desse batismo. E Jesus fala para ele essas palavras, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essas palavras de Jesus nos dão uma lição de humildade. Uma lição de humildade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a terra, vai ser batizado pelas mãos de um homem. Um homem que era um homem de Deus, mas que, como eu e você, um homem limitado, um homem pecador. O homem Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, que a Bíblia testemunha sobre ele, que não havia nele pecado algum, sendo batizado pelas mãos de um homem pecador. Ele nos dá uma lição de humildade. Humildade. Jesus nos ensina com essas palavras e com a sua atitude, que para fazer, porque ele está se batizando. Na cruz, Jesus faz de modo concreto aquilo que de maneira simbólica ele faz no batismo, tomando o meu e o seu lugar, tomando o lugar de João Batista. Retornou, eu acho. Não. Tá falando um negócio da cruz. E aí, voltou? Tá só sua imagem. Desligou o vídeo. Eu não. Ali, mãe. A câmera aqui desligada. Agora voltou. Amém. Desculpe, meus queridos, se a gente teve uma pequena interrupção na internet, mas a gente estava falando que na cruz Jesus fez de forma concreta aquilo que nesse batismo aqui, simbolicamente, ele estava fazendo. Ele assumiu o lugar que não era dele.
ele assumiu o lugar que era do homem pecador. Porque o batismo representa o arrependimento de pecados, representa no ato do homem estar sendo mergulhado, a morte do velho homem. E quando ressurge, a ressurreição de um novo homem. E Jesus na cruz, ele levou o meu e o seu pecado. Então ali, nesse momento, com João, o que ele estava fazendo era um ato simbólico daquilo que seria o seu propósito. E Jesus, com humildade, ele assume esse lugar de exposição. Se nós quisermos viver o propósito chamado de Deus, terão momentos onde nós precisaremos nos expor, onde nós precisaremos ser humildes. A humildade não era uma coisa apenas do discurso de Jesus, mas era a atitude de Jesus. Filipenses fala sobre isso, que ele, sendo Deus, ele se humilhou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo e sendo fiel até a morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O exemplo de Jesus de humildade deve ser seguido por nós. Ele, sendo Deus, se humilhou, se expôs, e isso teve início simbolicamente aqui no batismo. E João, no seu livro, diz que ele viu o Espírito Santo vir sobre Jesus na forma de pomba. E ele creu que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, porque foi esse o sinal que Deus havia dito a João que daria a ele, de que sobre aquele que o Espírito Santo descesse corporeamente, esse era o Cristo. E aqui a gente vê no texto de Mateus que quando Jesus foi batizado, ele saiu da água e o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba e veio sobre ele. E logo depois veio a voz de Deus que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem minha alma se compraz. A atitude de Jesus, as palavras de Jesus, marcaram o início ali do seu ministério. Dali ele sai para o deserto para ser tentado por Satanás. Mas ele tem nesse primeiro momento, as suas palavras testificam da sua humildade, testificam também da sua obediência ao direcionamento de Deus. Por mais que ele fosse como Deus ali, está numa situação de exposição ao ser batizado por homem, mas ele ouviu do Pai qual era o propósito da vida dele, e ele foi obediente ao propósito que Deus designou para ele. E outra coisa que a gente aprende com Jesus é que ele estava firme no seu desígnio, firme no seu propósito. Ao se batizar sem ter nenhum pecado, Jesus, ele nos ensina a sermos humildes, a sermos obedientes e a permanecermos no propósito de Deus para a nossa vida. Jesus, com essas palavras, nos dá um ensino. Ele nos ensina que para viver, para agradarmos a Deus, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser obedientes e nós precisamos continuar no propósito. Que lição que Jesus dá nessas pequenas palavras. E eu imagino João Batista, que está ali exaltando Jesus, como ele não ficou sem jeito de ter que batizar Jesus. Como não foi para ele uma coisa constrangedora, porque ele sai
de um momento onde ele confronta o pecado de gente que se achava grande, mas que na verdade não era. Gente que se achava muito espiritual, mas que João chamou de raça de víboras. E que não foi ali para ser batizado. Foi ali para fazer fofoca, para saber o que estava acontecendo ali. Que movimento era aquele? Foram enviados para saber quem era João. Por isso João os confronta. A sua religiosidade, a sua hipocrisia. E João fala para eles, produzam frutos dignos de arrependimento. Vocês querem ser batizados para quê? Para ficar no oba-oba? Mas quando alguém que é o Deus Todo-Poderoso se aproxima com uma atitude totalmente diferente e se humilha. E se humilha. Foi isso que Jesus fez na cruz, por mim, por você. Se expôs ao máximo. Se humilhou. Assumiu o lugar que era meu e seu. Para que pudesse nos redimir. Para se tornar o nosso Salvador, Senhor e Cristo. Que Deus fale ao teu coração nessa noite. Porque quando nos humilhamos, nos quebrantamos, entendemos o propósito de Deus e mesmo em aparentes perdas, permanecemos e vivemos o propósito de Deus, entendemos que Deus nos chamou com um propósito. Então podemos também agradar a Deus, sermos cheios do Espírito Santo, ter uma vida que exalta o nome do Senhor. O teu Senhor foi humilde, foi obediente e viveu o propósito. Então, para viver o chamado de Deus, você precisa também aprender com essas palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus não eram meras palavras, não eram retórica, não era discurso. Mas as palavras de Jesus eram espírito e vida. Ele vivia tudo o que ele falava. Essa era a diferença de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que você medite sobre essas palavras de Jesus. Humildade, obediência, perseverança no propósito de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.